Meus queridos padres piamantinos, queridos diáconos, queridos religiosos, religiosas que se fazem presentes, desejo também cumprimentar aqueles que nos ajudam através do canto, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os irmãos que pertencem aos mais diferentes movimentos dessa paróquia, dos grupos, irmãos também que nos acompanham através das redes sociais, e até mesmo os irmãos que vieram talvez de outras paróquias para estar conosco na graça desta celebração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no passado, alguns escritores diziam que nós devemos, de algum modo, nos afastar de 4 tipos de pessoas: dos mentirosos, dos negativistas, dos maledicentes e dos invejosos. Mas por que a gente vai se afastar de alguém, quando na verdade a vida cristã pede que a gente fique naturalmente perto de todas as pessoas? Nós não estamos falando aqui de abandonar essas pessoas, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande daquelas pessoas que convivem conosco, para que a gente possa naturalmente receber dos outros aquilo que é bom e aquilo que realmente não serve, para que a gente deixe de lado, porque afinal de contas nós não podemos nos deixar influenciar por aquilo que não serve. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós devemos nos afastar dos mentirosos? Porque o mentiroso é fundamentalmente um ladrão. Ele rouba de nós a verdade, nos rouba o direito de conhecer a verdade. O mentiroso faz com que a gente acredite naquilo que não existe, e portanto a gente vai viver em um mundo de fantasia, e isso pode naturalmente destruir a nossa vida. Mas também fala-se que nós devemos nos afastar dos negativistas. E por que os negativistas podem ser perigosos para a gente? Porque o negativista é aquele que o tempo todo tem uma nuvem caminhando sobre a sua cabeça aonde ele vai. Você diz assim: eu vou à praia, ele diz assim: e vai chover. Você diz, por exemplo, né? Estou pensando em comprar um carro. Olhe, a situação está tão difícil que o trânsito, no trânsito, um carro pode ser lançado em cima de você e você pode morrer. Né? Você diz: olha, eu gostaria de fazer uma viagem em tal lugar, então estou pensando em fazer uma excursão. Aí ele vai dizer: olha, cuidado, porque se for de navio, o mar está muito revolto, pode afundar, e os aviões também estão caindo. O negativista faz com que a gente perca a esperança na vida, faz com que a gente, enxergue das coisas apenas aquilo que é ruim. Isso é péssimo, porque faz com que a gente viva uma vida travada, e ao mesmo tempo faz com que de todas as graças que Deus nos dá, a gente apenas olhe para a desgraça, que é obra do diabo. Mas também se fala que nós devemos nos afastar dos maledicentes. O que é uma pessoa maledicente? O maledicente é aquele que sempre busca alguma coisa para falar mal de alguém. Por exemplo, você está passeando em um shopping center. Aliás, o seu marido está passeando em um shopping center. Essa pessoa maledicente viu lá o seu marido e diz: uai, por que ele está aqui sozinho? Ele não manda sem a mulher? Muito estranho que ele esteja aqui perambulando de um lado para o outro. E essa pessoa diz para a outra: olhe, eu vi o marido de tal pessoa perambulando de um lado para o outro, e a cara dele estava muito estranha. Aliás, eu vi que ele estava olhando para uma pessoa de um modo diferente. Aí essa outra pessoa maledicente diz: você sabia que o marido de tal pessoa estava no shopping center, dando em cima de uma mulher, e parece que era uma mulher mais jovem. Aí telefona para outra, e outra assim: você não sabe, o marido de tal pessoa está tendo um caso e se encontra no shopping center, sem que a mulher saiba. O maledicente é sempre aquele que busca destruir a vida do outro. É aquele que está sempre buscando algo negativo, de algum modo, para cobrir a sua própria história. Porque quem gostaria de estar ali buscando alguém é essa pessoa, e não aquela pessoa que passa porque tem alguma coisa para fazer. Mas existe um 4º tipo de pessoa, e essa é muito perigosa.
E eu estou falando sobre isso nessa homilia, vocês talvez estejam achando estranho, para chegar a Herodes, essa figura histórica que viveu na época de Jesus, chamado de Herodes o Grande, e que ele sofria de um problema que é desse quarto tipo de gente, que são os invejosos. O invejoso é aquele que não aceita que alguém tenha alguma coisa. O invejoso, que tem possibilidade de ter tudo na vida se ele quiser e se trabalhar, ele resolve destruir aquilo que é do outro. Existe uma diferença muito grande entre o ciumento, entre o que tem cobiça e o que tem inveja. Ciúme é querer o que já se tem. Se eu estou casado, para que ter ciúme? Você já tem essa pessoa que é para mim. Basta que eu seja bom, que ela vai sempre estar comigo. Porque todo ciumento é um fraco. Resultado, ciúme é querer o que já se tem. Cobiça é querer o que não se tem. Meu Deus, que relógio bonito tem à minha frente. Quem me dera ter um relógio daquele na minha casa. Isso é apenas um desejo de ter alguma coisa que eu vejo que é boa. Agora, inveja é querer que o outro não tenha. Acabou a missa, eu digo, se eu não posso ter em minha casa, não pode ter aqui. A igreja fechou, eu fico escondido e quebro o relógio e saio sorrateiramente, porque se eu não tenho, o outro também não tem direito a ter. Pois bem, fiquemos os invejosos. Ora, uma criança nasceu, e na criança o inocente é Jesus Cristo. Os magos foram, através de um grande sonho, não é que é uma estrela que os guia, não é a estrela principalmente do coração, eles foram levados ao encontro com Jesus Cristo. O evangelho de hoje nos fala sobre essa realidade. Esses homens inocentemente, porque eram verdadeiramente inocentes, vão até o rei, porque afinal de contas, se havia nascido um rei, ele devia estar em um palácio. Mas eles perceberam que não era ali naquele local. Talvez fosse mais fácil Jesus Cristo ter nascido lá no palácio de Herodes, porque logo, logo a notícia se espalharia. Mas Jesus teria nascido em uma casa de sangue, em uma casa de ódio, em uma casa assassina. E Jesus é o príncipe da paz. Qual o resultado? Não é? Eles percebem que ali não era o lugar, não era aquele rei que havia nascido, não era o filho daquele rei. Afinal de contas, o filho de Herodes continuará a história má do seu pai, e vai ser o filho de Herodes, chamado também Herodes, seria Herodes filho, que vai botar Jesus na cruz. Veja como ele ensinou bem a seu filho a fazer o mal que ele próprio praticava. Então, ali não era o lugar do nascimento. Meus irmãos e minhas irmãs, eles encontraram uma criança. E é interessante perceber que, diante de tal fato, não é? Deus avisa a José do que está para acontecer. O que é que José vai fazer? José vai fugir com a criança, vai fugir com Jesus Cristo. E é interessante que nessa fuga para o Egito, para o caminho do Egito, longe, né, dos olhos de Herodes, aquele homem coberto de inveja, para não, imaginando que Jesus vai lhe tomar o trono, nós sabemos disso, ele simplesmente vai tentar matar Jesus. Mas como ele não sabia onde a criança estava, ele simplesmente pratica um ato insano, que é o ato praticado pelos poderosos que são maus, por aqueles que na sua tirania tudo faz para, se mantendo no poder, tirar todo mundo que possa, né, tirar dele aquilo que ele imagina que alcançou. Resultado, crianças inocentes serão mortas em Israel naquele período por causa de Herodes. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é interessante perceber que aquelas crianças se tornaram mártires, sem que soubessem o motivo da sua morte, naturalmente pela pouca idade que tinham, no máximo 2 anos de idade, e principalmente porque jamais imaginavam que um adulto dela se aproximasse para lhe fazer o mal. É interessante perceber que esse dado histórico acontecido naturalmente, não é? Há 2000 anos atrás, de algum modo se reflete na sociedade onde nós estamos vivendo.
Herodes continua vivo em nosso meio, por mais que nós não queiramos. Quando alguém invade um útero, que é um espaço sagrado e bendito por Deus, para de lá tirar uma criança, não é? No momento da sua concepção, ou nos primeiros meses de gestação, é exatamente isso. Herodes que invade o útero para matar a criança inocente. Quando a gente lança a bomba de um lado para o outro, seja lá de que lado for, e crianças morrem, é inegavelmente Herodes que renasce para fazer a mesma coisa. Quando nós utilizamos uma arma em uma guerra, não é? Que acontece na sociedade, e uma criança, não é morta por causa de uma bala perdida, é o dedo de Herodes que apertou aquele gatilho. Quando a gente abandona as crianças a uma situação de fome, quando a gente simplesmente não percebe uma infância desvalida que está sendo abandonada e que não tem direitos, isso significa dizer que o espírito de Herodes continua presente na nossa sociedade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, qual o remédio que nós precisamos dar nesse dia em que nós estamos celebrando a festa dos santos inocentes, desses mártires? É estar atento à infância, é estar atento a todo movimento que deseja destruir a vida e naturalmente destruir a família. É estar atento a todos aqueles que por maldade desejam destruir ou por inveja, e às vezes com um lindo discurso para manter o seu poder pessoal, tira a vida e tira, portanto, a alegria, porque a criança é sempre a presença de Deus em nosso meio. Afinal de contas, o que Jesus nos disse? Existem 3 formas de nós o enxergarmos, ou seja, fazer isso em memória de mim, por meio da Eucaristia, por meio dos mais pobres. Todas as vezes que vocês fizerem isso ao irmão necessitado, é a mim que vocês estão fazendo, então é uma grande graça. E a terceira forma, ele nos disse, não é? E disse para os apóstolos, naturalmente, por antecipação: todas as vezes que vocês acolherem um desses pequeninos, é a mim que você está acolhendo. Portanto, acolher a infância, acolher as crianças, lutar, não é, para que elas sejam preservadas de todo o mal que existe na sociedade, não é, significa dizer, fazer com que reine entre nós Jesus. Jesus menino, que nasceu para dar paz a esse mundo, para nos dar a possibilidade de vivermos como irmãos e não como adversários, para que a gente possa lançar para fora a nossa melhor parte. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós vemos pelo evangelho de hoje é o coração de um homem profundamente invejoso. Um homem que, né, tentou destruir a vida de todos aqueles que ele imaginava, né, passar ao longo do seu caminho. Afinal de contas, ele matou uma de suas mulheres e também mandou matar 2 dos seus filhos, porque imaginava na sua loucura que eles estavam querendo tomar o poder. Portanto, a vida desse homem nunca pode servir de exemplo para nós, e nós não queremos. Mas a vida de Deus, do príncipe da paz, do Senhor que acolhe e que dá vida, isso sim, nós precisamos aprender, para que a sociedade viva em paz, para que todas as pessoas, do momento do seu nascimento até o dia definitivo de sua vida, possam ter vida, e vida em abundância, porque foi isso que Deus, não é, preparou para nós. E, de um modo especial, para que nós possamos conviver, não é, com os outros, e vivendo em sociedade, colaborar, para que a vida cristã chegue a todos. Aí nós precisamos olhar para a nossa própria vida e perguntar: meu Deus, sou mentiroso? Meu Deus, sou negativista? Meu Deus, sou maledicente? Meu Deus, sou invejoso? Se não, glória a Deus. Se sim, perdoai-me, Senhor, mudarei o meu coração, porque não nasci para ser filho de Herodes, mas nasci para ser filho de Deus. Portanto, que cada um de nós vive essa alegria dessa liberdade, porque verdadeiramente tirar de nós, arrancar do nosso peito aquilo que não serve, significa ser nutrido pela graça de Deus, olhar o mundo com os olhos do Senhor,
e acolher Jesus Cristo, como no passado, não é, foi acolhido por Maria e por José. Como um país que acolheu Jesus, não é, o Egito daquele período, e principalmente pela coragem daquela família de começar tudo outra vez, para que Jesus, o inocente, não sofresse na mão daquele homem tão terrível, tão miserável pelas suas escolhas. Que Deus, portanto, nos faça cada vez mais abrir o coração para a graça que se aproxima. Afinal de contas, a presença do menino Jesus nesse Natal e do ano novo que já está às portas, nos faz começar, não é, conforme a vontade de Deus, e realizando o projeto do Senhor, gerar vida nova do ambiente onde nós vivemos e a partir de nós, na sociedade onde nós habitamos. E se me permitem, meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir a minha palavra, eu gostaria de contar uma história para vocês. É uma história tensa, é uma história pesada, mas serve perfeitamente como exemplo para a figura de Herodes e para que nós não façamos o mesmo. E a história nos diz o seguinte: havia um homem que era invejoso, mas ele era o homem mais invejoso do mundo. Ele tinha inveja de tudo e de todos. Um dia esse homem estava caminhando pela floresta e encontrou uma lâmpada igualzinha àquela do Aladim. E ele disse: poxa vida, olha que interessante, é uma lâmpada maravilhosa. Mas não deve ser não, deve ser de fantasia. Mas como ela é bonita, eu vou levar para casa. Pegou ali aquela lâmpada maravilhosa. E ele disse: só por curiosidade, eu vou esfregar essa lâmpada e pode ser que aconteça alguma coisa. Como Aladim, ele esfregou a lâmpada. E de repente, saiu de dentro da lâmpada, não é, o gênio lá do Aladim. E o gênio disse: pois não, amo, estou aqui à sua disposição. E o invejoso, olhando para o gênio da lâmpada, disse: me diga uma coisa, você é o gênio da lâmpada do Aladim? E o gênio falou: sim, amo, eu sou o gênio da lâmpada do Aladim. E o invejoso disse: e eu posso fazer os 3 pedidos que Aladim fez? E ele disse: não, amo. Aladim tinha direito a 3 pedidos, mas ele fez apenas 2, sobrou 1. E o senhor tem direito apenas de 1 pedido, amo. Mas atenção, amo invejoso, se o senhor pedir para governar um país, a pessoa de quem o senhor tem inveja vai governar 2 países. Se o senhor pedir para ter um palácio de ouro, a pessoa de quem o senhor tem inveja vai ganhar 2 palácios de ouro. Se o senhor pedir para ter uma montanha de diamantes, a pessoa de quem o senhor tem inveja vai ganhar 2 montanhas de diamante. O que o senhor pede, portanto, amo invejoso? O invejoso parou, olhou para o gênio, sorriu e disse: eu já sei o que eu vou pedir. Me arranque um olho. Vocês entenderam a história? Quem não entendeu, levante a mão. Isso, perfeito. Ele pediu para arrancar um olho, porque a pessoa de quem ele tinha inveja ia receber em dobro, ia arrancar os 2 olhos. O invejoso prefere se prejudicar para ver o outro se prejudicar 2 vezes. O invejoso tem todas as possibilidades, mas ele prefere se prejudicar para ver o mal do outro. Assim foi Herodes. Não é à toa que morreu daquele jeito que ele morreu. Assim são os maus. Deus nos pede um outro caminho. E é esse caminho do amor e da misericórdia, do cuidado que nós vemos tido por José e por Maria, que faz Jesus Cristo presente em nossa vida ser protegido. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo calor desse presépio,
pela graça da presença do outro e pela alegria que somente Ele pode nos dar. Que assim seja.